São Mateus capítulo 21, verso 43, diz assim: portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Diga amém. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, em nome de Jesus nós nos colocamos em Tua presença agora, pedimos que o Senhor fale, ó Deus, de forma poderosa, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor derrame sobre nós a Tua unção, a Tua presença, e que todos nós saímos daqui hoje abençoados pelo poder do Teu Espírito, em nome de Jesus, amém e amém. Digam graças a Deus. Pode assentar, irmãos. Vou pedir assim, por favor, por gentileza, se você está aí com o seu celular ligado, desligue-o, por favor. Vamos agora sintonizar-nos na pessoa do Senhor Jesus, porque Ele vai falar conosco de forma poderosa. O tema da mensagem de hoje, domingo eu até dei uma pincelada aqui, e acabei não conseguindo pregar a mensagem completa, mas nós demos só um toque. E como é uma mensagem que eu recebi do meu pai na fé, mensagem que eu vou pregar para vocês hoje, meu pastor ministrou na minha vida nessa última viagem que eu fiz com ele, e eu estava vivendo, na verdade, um momento assim, que dizia a respeito, de certa forma, ao tema da mensagem, porque eu tive um descontrole de pressão, e de repente eu estava pensando muito nas questões do coração, e viajando com o meu pai na fé, ele me ministrou uma palavra com esse tema, eu achei tão curiosa e tão pertinente às necessidades da igreja, que eu pedi ao Espírito Santo que me conduzisse para poder falar com a mesma unção que ele ministrou sobre a minha vida. Então o tema da mensagem hoje é coração. Diga comigo, coração. Você está perto aí, né? Aliás, primeiro eu gostaria que você chamasse o Senhor Jesus, Diga, Senhor Jesus, o Senhor é o meu coração. Espero que eu seja o seu coração. Amém? Então vira aí para a esposa também, diga: minha esposa, meu bem, você é meu coração. E eu espero que você seja, que eu seja o seu coração também, Amém? Minha filha, meus filhos, que estão aqui, pastores, vocês são meu coração. Amém? E a gente vai tentar conversar um pouquinho sobre isso aqui. Esse texto que nós acabamos de ler fala da rejeição que o povo de Israel teve por Jesus. Jesus, ele veio para salvar os seus. E quem são esses seus? O povo de Israel, a menina dos olhos de Deus, essa nação querida, essa nação que serviu de exemplo para todos nós no que tange aos caminhos da obediência e também aos caminhos da desobediência. Essa nação que ela serviu como trilho para nós pautarmos a nossa vida. A nação de Israel é um exemplo para nós. Considerada menina dos olhos de Jesus, menina dos olhos de Deus, Deus teve um plano todo especial, direcionado a esse povo, mas a Bíblia diz que eles não o receberam. Portanto, Ele deu poder a nós outros, povos de outra nação, de outra nacionalidade, de outra cultura, para sermos chamados filhos de Deus. Então, porque Israel rejeitou, porque Israel não aceitou, nós agora estamos dentro desse plano de salvação, dentro desse plano de rendição a Cristo. E hoje, por meio de Jesus, do seu sangue, nós fomos comprados e temos esta possibilidade de sermos chamados filhos de Deus. Diga amém, Jesus. Então, hoje eu e você somos filhos do Senhor. Diga graças a Deus por isso. A igreja que não tem nada a ver com a nacionalidade judaica, a não ser nos termos espirituais e simbólicos, porque hoje nós somos filhos, de Abraão, pela fé, por meio de Jesus, é claro. Nós somos privilegiados, mas a história é um pouco triste. Eu não vou aqui dissertar sobre ela nos detalhes,
porque senão a gente acaba não falando do tema principal. Mas eu quero ler com vocês outros versículos da Bíblia, como por exemplo São Lucas capítulo 21, abra sua Bíblia aí, São Lucas, Mateus, Marcos, Lucas, para quem está chegando agora, Lucas é o terceiro livro do Novo Testamento, Lucas 21, verso 24, cairão ao fio de espada e serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Então tem uma série aqui de sentenças que a gente encontra nas Sagradas Escrituras, justamente por causa da rebeldia de Israel. Israel não ter aceitado Jesus como seu único e suficiente Salvador. A gente vê quanta coisa aconteceu com o povo judeu. Eu que tive a oportunidade de visitar lá em Israel, na cidade de Tel Aviv, se não me falha a memória, o Museu do Holocausto, onde eles colocaram ali naquele museu uma sala escura que você tem que andar segurando nos corrimãos, sabe? E essa sala, ela tem 6 lâmpadas ou 6 velas, e essas 6 lâmpadas, essas 6 velas, elas são reproduzidas 1 milhão de vezes. Então são 6 milhões de velas, 6 milhões, e você vai andando ali naquela total escuridão, com muitas luzinhas, que perfazem um total de 6 milhões, representando cada judeu que foi morto naquele holocausto. E você ouve vozes de mãe gritando pelos filhos, Jacó, Abraão, Isaac, que são os nomes populares lá de Israel, né? E é muito triste, a gente vê a história do povo judeu, do povo de Israel, por conta de uma rebeldia, por conta de ter entregado o seu coração às coisas deste mundo, a um reinado deste mundo e não um reinado espiritual. Essa parábola que a gente vai ler junto, ela menciona, ela fala, ela mostra entre o poder de Jesus, o poder de Deus e o poder dos demônios, dos espíritos dominadores deste mundo. Satanás, irmãos, ele não se rende. Ele teve lá suas vitórias com o povo de Israel, para que se cumprisse a palavra, claro, mas agora ele tem o seu foco também voltado para nós que eu digo, igreja do Senhor Jesus. Hoje, depois do culto, eu gastei aqui quase uma meia hora conversando com um casal, que o diabo está tentando mesmo contra eles, não querem mais saber de igreja. E a gente conversou muito, eu acredito até que o Espírito Santo conseguiu tocar no coração deles. Não estou citando o nome, viu, gente? Nem vou citar. Mas hoje a batalha para tirar as pessoas da igreja, para tirar as pessoas da fé verdadeira, original, ela é muito cruel. Ela é desonrosa, desonesta, em todos os sentidos. E Satanás, ele chega à audácia de usar a própria Bíblia para tirar a pessoa da presença de Deus, para fazer com que a pessoa, até mesmo de forma inconsciente, de certa forma, entre nessa rejeição a Cristo, entre nesta mesma rejeição à palavra de Deus, à verdade sagrada, à comunhão com Jesus, à comunhão com o corpo de Cristo. Eu quero perguntar nessa noite para vocês o seguinte: quem está reinando no seu coração? Em pleno século 21, eu acho que a pergunta que não quer calar é essa: quem reina no nosso coração hoje? Diante de uma sociedade consumista, diante de um mundo globalizado, onde as pessoas estão se preocupando muito em parecer ter as coisas, quem está reinando no nosso coração? Quais são os desejos maiores? Quais são as vontades maiores? Quais são os sonhos? O que é que tem realmente tomado conta de nossas vidas? O que é que tem tomado conta do nosso coração? As pessoas estão vivendo uma era em que as pessoas e as coisas são descartáveis. Veja bem, vamos começar na parte espiritual. A própria igreja, ela deixa de ser tão importante. A própria igreja, de repente, ela tem um dos seus maiores nomes, classificando-a como um povo que no máximo alcança a média, mas que não é capaz de sobressair a média. A igreja está sendo bombardeada, o diabo tem usado estratégias, onde pessoas estão vindo para a igreja por causa dos shows, dos espetáculos, dos grandes nomes, dos artistas,
e as pessoas elas não estão abrindo o coração para aquele que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Então, quem é que está reinando no meu coração hoje? Será que o que está reinando no meu coração hoje é Jesus? Será que o que está reinando no meu coração hoje é realmente Ele? Então, essa é a pergunta. O povo judeu não permitiu, não deixou que Cristo reinasse, subentendendo que ele não tinha os predicados, as qualificações para se assentar no trono de Davi, também não quiseram que ele assentasse no trono do coração deles. Então, hoje em dia, são tantas coisas que as pessoas estão criando, estão inventando para poder preencher o coração das pessoas, que Jesus ele se tornou, para alguns, para uma boa parte, um acessório, um detalhe na fé cristã, um detalhe na liturgia do culto. Então, irmãos, Deus ele está nos levantando aqui em Barbacena para fazer um culto diferente, para fazer uma fé diferente. Amém, irmãos? Para fazer o cristianismo e o reino de Deus ser estabelecido de forma diferente. Deus ele nos colocou aqui para isso. E eu quero falar sobre como fazer, como alcançar isso. Primeiro, eu tenho que aprender algumas coisas, algumas lições com esse próprio corpo aqui, ó. Diga comigo, o meu corpo é templo do Espírito Santo. Então o meu corpo, fala comigo, o meu corpo, ele me ensina sobre o Espírito Santo. E eu vou falar um pouquinho sobre o coração. E coincidentemente aqui a gente está com a revistinha, não sei se vocês receberam hoje, a revista do coração, vocês receberam? Quem recebeu hoje? Está aqui, ó, coração na palma da mão, Coincidentemente. Esse coração que nós temos, ele traz para nós uma lição maravilhosa. Você já ouviu falar de câncer no coração? Eu falei isso domingo. Quem já ouviu falar de câncer no coração? 0,001% dos casos. Muito difícil. Um coração, quando ele contrai o câncer, estou falando um coração, é porque algum órgão, algum aparelho do seu organismo que ficou canceroso, próximo ao coração, acaba em uma batalha assim exaustiva, grande, extensa, acaba contaminando, mas é muito difícil. Muito difícil. É praticamente zero. Mas câncer, ele existe no braço direito. Você já ouviu falar de câncer no braço? Tem pessoa que tem câncer no braço, terrível. Câncer na mão, câncer na perna, câncer no aparelho reprodutor, câncer de próstata, câncer no rim, no fígado, no baço, no esôfago, na laringe, na faringe, câncer nos olhos, câncer no ouvido, câncer no couro cabeludo, câncer de pele, câncer até de unha. Câncer, ele às vezes, ele contamina todo o corpo, todas as partes do corpo são suscetíveis a ele. Mas câncer no coração é diferente, é difícil. Mas você sabe por que o câncer é tão perigoso? Porque o câncer, quando ele pega qualquer parte do organismo, seja um braço direito, um braço esquerdo, uma perna, seja um câncer linfoma, como teve, o Vidigal, Vidigal, que o médico te deu aí poucos dias de vida, já tem quantos anos? Então, para quem tem um câncer aí, ó, tem vários testemunhos vivos na igreja, esse aí é um deles. O médico deu poucos dias de vida para ele, tem 6 anos, não tem mais nada. Mas o câncer dele foi grave, foi linfoma, próximo ao canal linfático, então quer dizer que a velocidade com que esse câncer espalha é muito grande. Quando uma pessoa é diagnosticada com câncer, por exemplo, de próstata, tem que retirar a próstata. Quando a pessoa é diagnosticada com um câncer no rim, no fígado, tem que retirar aquela parte infectada. E as intervenções, elas são radicais. Às vezes cirúrgica e às vezes química. E às vezes radioterápica. Então, às vezes a pessoa ela é submetida a uma cirurgia, a uma quimioterapia e também a radioterapia, para sair aquela maldição do corpo da pessoa. E se o órgão estiver totalmente comprometido, que seja retirado rápido, porque o que acontece? Uma célula cancerosa é uma célula que tem a tendência de se reproduzir com esse mesmo defeito.
Então, quando ela se reproduz, ela já se reproduz com um certo grau acentuado daquela enfermidade. Por que o coração é tão difícil? O coração às vezes sofre uma lesão e ele acelera no processo para reproduzir a célula perfeita. Mas o coração, se ele tiver uma célula com defeito, ela fica isolada, ela fica ali sozinha, ela não se reproduz, porque as células do coração, elas não se preocupam em reproduzir-se. A célula do coração, ela só tem uma preocupação, sabe qual é? A preocupação de bombear o sangue para as demais células. Então, eu quero dizer para você o seguinte, que o órgão do seu corpo, o membro, que eu vou chamar o coração de membro aqui, se é que a ciência me permite, mas é o que mais trabalha e o que menos a gente dá importância, porque o coração, ele não para nunca. Você está dormindo, ele está o quê? Bombeando. Dependendo do sonho, meu irmão, aí que ele bombeia mais rápido ainda. É verdade ou não é? Você vai para uma sala de cirurgia, o médico, ele desacelera o seu coração, mas ele não para. Seu coração não pode parar, salvo o melhor juízo, por uma intervenção mecânica, onde o coração é colocado à parte e uma máquina faz a função do coração. Mas, fora isso, não se mexe no corpo humano desligando o coração. Você vai operar o rim, o seu coração vai continuar batendo. Você vai operar o cérebro, o coração vai continuar batendo. Você vai operar, em nome de Jesus está amarrado, não vai operar nada, mas se você tiver que operar qualquer parte do seu organismo, o coração ele tem que continuar o quê? Batendo. Então, irmãos, sabe a conclusão que a gente chega hoje? Quantas vezes eu me senti lisonjeado quando alguém dizia assim, pastor João, você é meu braço direito. Quantas vezes eu me sentia lisonjeado quando ouvia uma pessoa tecendo esse tipo de comentário? E quantas vezes eu achei que eu estava elogiando as pessoas que estão ao meu lado, dizendo que são meu braço direito, que são minhas pernas. Mas agora a gente percebe que nós estamos num processo que precisa ser mais evoluído. As pessoas têm que deixar de querer ser membro e passar a ser coração. Coração do meu Jesus, coração da minha igreja, coração do meu pastor. E eu não estou falando isso para apologia à minha pessoa, não, porque o pastor passa. Hoje eu estou aqui, amanhã eu posso não estar. Não sou dono de nada aqui. Mas eu preciso ser coração da minha igreja, do meu pastor, ser coração da minha esposa, ser coração do seu esposo, coração dos seus filhos, porque desta forma nós nos rebelaremos menos, nós trairemos menos, nós seremos o quê? Mais fiéis. É muito sério isso, irmãos. 1 Samuel capítulo 15, verso 23, a Bíblia, ela mostra para nós um tipo de câncer que ele pode existir na nossa vida espiritual, na igreja, na nossa família, tá? Na nossa roda de amigos, no nosso colégio, no trabalho. É um tipo de câncer, é um tipo de mal. 1 Samuel capítulo 15, verso 23, a Bíblia diz assim, porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria ou da adivinhação. Você sabe que o câncer, na verdade, é a revolta das células do corpo contra o próprio corpo. Como as células do coração não se preocupam em se multiplicar, e sim em somar, em bater, não existe revolta quando se é coração. Mas quando se é parte do corpo, nós todos estamos sujeitos. Não podemos ignorar aqui que Israel era parte desse corpo. Israel é uma parte desse corpo. Mas uma parte desse corpo que optou pela revolta. E de certa forma, ainda que por um tempo, for amputada, for extirpada do corpo. Israel não é a noiva de Cristo. Quem entende isso, irmãos? Deixou de ser a noiva de Cristo. E a noiva de Cristo se tornou a igreja. E a igreja se tornou o corpo. E o corpo, ele tem que ser coração. Irmãos, eu fico às vezes indignado de ver as pessoas e de ver como que o ser humano é. Estou me incluindo nessa história. Nós nos apaixonamos tão facilmente por coisas ilícitas, entendeu? Que às vezes não chegam a ser imorais, mas são coisas que não convêm,
Nós nos apaixonamos com tanta facilidade por tantas coisas, por hobbies que ocupam o lugar de Jesus na nossa vida. Nós nos apaixonamos e nos entregamos totalmente. Hoje eu usei um exemplo, agora eu quero elogiar os torcedores de time de futebol. Pastor Marcelo. Você sabe que o pastor Marcelo é fanático de futebol? Ele gosta muito. Não é pecado, não. Principalmente porque ele não deixa de vir à igreja para assistir um jogo, né? Às vezes o Atlético está perdendo lá e eles estão mandando para o WhatsApp dele, né? Ele já até combinou 2 toquinhos é um gol, 3 toquinhos. Mas ele gosta muito. E você vê o torcedor do time, como é que ele é? Como é que é o camisa 9 lá do Atlético? É o Lucas Prato. O Lucas Prato, do Atlético, está vendendo, a camisa desse cara está vendendo demais, a camisa e o uniforme dos times de futebol vende mais. O sujeito compra, mesmo que não for o número dele, eu já vi cada um com short largão, a camisa largona, aí você pergunta, uai, mas ficou lá, você emagreceu? Não, porque só tinha esse, rapaz, eu comprei, eu tinha que sair comemorando a vitória do meu time. A pessoa sai comemorando, né? E o Lucas, é interessante, ele joga no Atlético, mas ele não é atleticano. O Lucas é, monetariano. Porque se amanhã, como é que chama o rival de vocês aí? O Cruzeiro. Se amanhã o Cruzeiro fizer uma proposta boa, não sei, acho que a rivalidade é muito grande entre os clubes, mas se o clube tiver interesse, tiver dinheiro e fizer uma proposta grande, o que o Lucas faz? Você sabe por quê? Que não é vestir a camisa, é ser coração. O jogador não é coração, ele só veste a camisa. Quem veste a camisa aqui fora é coração. Quem veste a camisa é coração. Tem um time lá de São Paulo, que é o Corinthians. Os corintianos, eles são aversos, né, aos palmeirenses, eles não gostam de palmeirense. Ali existe uma rivalidade muito grande, né? Chegam até a matar. E eu acho que o time mais inteligente na composição do seu hino, sem querer desmerecer os demais torcedores aí, os demais times, o mais inteligente é o Corinthians, porque o Corinthians escreveu, tem uma marchinha de carnaval que diz assim: doutor, eu não me engano, meu coração é corintiano, doutor, eu não me engano, meu coração é corintiano. Aí fala assim: eu não sabia mais o que... Troquei meu coração, cansado de sofrer. Ah, doutor, eu não me engano, botaram outro coração corintiano. Eu achei essa música tão interessante para a mensagem da noite, que eu falei assim, essa é o que eu coloquei. Essa tem um adendo meu mesmo aqui. Porque os caras são coração mesmo. O sujeito estava lá com o coração doente, a música diz o seguinte, está com o coração doente, aí foi submetido a uma amputação, né? Um transplante, um transplante. Aí colocaram um outro coração nele, mas ele ficou feliz, falou, gente, meu coração continua batendo, o quê? Porque todos os membros dele é coração. Você sabe por que o camarada que torce para um time, eu e a pastora, nós fomos num casamento aí, um tempo atrás aí, ano passado, sabe qual foi o hino que tocou no casamento dos noivos? Do Flamengo. Aí o meu pai, que solta as pérolas dele, não teve jeito, pediu a palavra, a oportunidade. E ainda virou e falou para o camarada assim, que o camarada é divorciado. Olha só, sujeito troca de mulher, troca de família, troca de igreja, troca de tudo, mas não troca de time. Isso aí eu tenho que fazer uma apologia a esse tipo de fidelidade. Porque, meu irmão, como que nós seríamos felizes se nós fôssemos assim? Coração na nossa igreja, coração com o nosso pastor, coração com a nossa esposa, com os nossos filhos, com o esposo, coração com a família mesmo. Está entendendo, irmãos? Coração. Então nós não permitiríamos nenhuma intromissão contagiosa, contaminadora nesse corpo, nesse membro, que eu vou chamar de membro, tão importante, né? Porque é um membro, ele tem movimento. Eu sou coração. Agora, ser coração, sabe o que é? Ser coração, meu irmão, é ter a capacidade de transcender a paixão e chegar no amor. Esse dia eu estava comentando, estava fazendo uma caminhada, eu e os pastores, o irmão Beto, e o Beto falou um negócio comigo que ficou na minha cabeça.
A gente às vezes teme as pessoas que casam apaixonadas. Eu acho que é um caso sério uma pessoa se casar apaixonado, porque ele não vai resistir às dores, os sofrimentos que fazem parte dessa palavrinha melodiosa, né? Entendida com um tom assim de harmonia total, romântica, que para uns é só filosófica. Amor. O amor, gente, ele é sofredor. Não quer desanimar ninguém, não. Mas está lá em 1 Coríntios capítulo 13. O amor, ele é sofredor. Põe ali, eu não preparei isso, mas o Espírito Santo mandou. Vai lá, André. Olha lá. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu fosse um poliglota desta terra e um poliglota angelical. Imagina, ser capaz de falar a língua dos homens e falar a língua dos anjos. Se não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um símbolo que retina. Eu sou admirador de quem fala vários idiomas, né? Que fala várias línguas. Bacana quando a pessoa fala um inglês bem, né, fluente, fala um mandarim, né, fala um japonês, francês, aramaico. É bonito, né? Agora você imagina que Deus mostra, que o apóstolo mostra uma possibilidade de ser um poliglota, tanto nas línguas e dialetos desta terra, quanto nas angelicais. Quer dizer que é possível uma pessoa falar a língua dos homens e dos anjos, mas sem amor é possível, porque se não tiver amor, seria como um metal que soa, como um símbolo que retine. Então, veja bem, irmãos, a gente tem que amar para ser feliz? Não. A gente tem que amar para fazer os outros felizes. O amor não é um som que se ouve, mas o amor é um som que se produz no ouvido dos outros. Entenda isso aí. Grave isso aí. O amor é um som que se produz, que se fabrica para que as pessoas possam ouvir. Então diz lá: e ainda que eu tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, se eu não tivesse amor, nada seria. Quer dizer que tudo isso é possível. É possível até você fazer a obra de Deus sem amor. É possível você entrar num casamento sem amor, e passar uma vida inteira, às vezes, sem amor. Mas vai ser como um metal que soa. Vai ser como se nada tivesse. Olha, nada seria, nada seria. Olha a profundidade disso aqui. Então vai, próximo. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso aproveitaria. Próximo. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não se vangloria, o amor não se ensoberbece. Talvez seja por isso que você não é tão feliz na igreja. Talvez seja por isso que você não é tão feliz no casamento. Talvez seja por isso que você não é tão feliz na sua roda social ou no seu trabalho. Porque falta amor. Não é falta receber, não. Falta dar. Quem está entendendo o que eu estou falando? Falta dar. Falta dar. O amor é um som que se emite. O amor são palavras que se publicam no coração dos outros. Então, o amor é mais o ato de dar, de fazer, de realizar, com significado, com sentimento, do que de receber. A Bíblia diz: o amor é sofredor, é benigno, não é invejoso, o amor não vangloria, ou não se vangloria, não se ensoberbece, próximo. Não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, nada disso. Acho que eu tinha que inverter aí, porque se você quiser entender o que é o contrário de tudo isso aí, não é amor, mas sim paixão. O amor não se porta inconveniente, não busca seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, e próximo. Não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Sabe qual que é o segredo para a gente ser fiel à igreja, ser fiel a Jesus, ser fiel à família, sobressair as lutas, as provações? É amar. É ser coração, amém? Imagina você, Deus nos deu 2 olhos, altas torres, linda janela, abre a janela, fecha a janela sem pôr a mão nela, são os olhos. Altas torres estão em cima, mas nos deu 2, você vive sem um olho, e vive até sem os 2. Ouvido, você vive sem um, e vive até mesmo sem os 2.
cérebro. Existe aí pessoas que sofreram acidentes e que vivem com uma quantidade de massa cefálica improvável, mas estão vivas. Teve um que veio aqui na igreja, que deu testemunho, não sei se vocês lembram, que ele mostrava o cérebro dele. Quem lembra? Olha aqui, só o pedaço, só o que sobrou. A senhora ama seus seios, mas Deus livre e guarde, se tiver um câncer, a senhora vai tirá-los e vai viver sem eles. A gente tem órgãos importantíssimos, as pernas, sustentáculo do ser humano, pelo menos a parte física, mas se cortar, vive sem elas. Mas o coração não. A gente não vive sem o coração. Então a gente não vive sem o amor. Quem está entendendo isso, irmãos? Está dando para você entender? Sabe o que a Bíblia diz sobre Deus? A Bíblia diz o seguinte, que Deus é o quê? Amor. E quando o evangelista João foi falar sobre Jesus, sobre o significado da vinda de Jesus, lá em São João capítulo 3, verso 16, ele disse o seguinte, porque Deus foi tão coração de vocês, que Ele deu o seu próprio o quê? Coração por vocês. Sabe onde é que você vê que Deus deu o seu próprio coração por nós? Quando a lança transpassa o peito de Jesus lá na cruz do Calvário. Ser coração é entregar a nossa vida ao Senhor de verdade, irmãos. É ficar aqui, mas não é ficar preocupado com as paredes, não é ficar preocupado com o que estão dizendo na internet, com o que estão falando por aí, que estão falando para isso, estão falando daquilo outro. Estar aqui olhando para Jesus, estar aqui olhando para Cristo, o nosso autor e consumador da nossa fé, aquele que nos alimenta, aquele que nos rege. Eu sou dizimista porque creio que o dízimo é uma bênção na minha vida, sou ofertante porque eu creio, e ninguém vai tirar isso do meu coração. Eu não vou deixar de ser menos crente por estar fazendo ou deixando de fazer. Isso é Deus é que sabe. Mas eu estou aqui fazendo a minha parte e não quero olhar nem para a direita nem para a esquerda. Eu quero cumprir, ser cumpridor e não ouvinte, porque eu amo. Você sabe quem é que decide ser casado até o fim? É quem decide passar por cima de tantas coisas, de fazer até vista grossa para muitas coisas. Não é verdade? Pergunta para minha esposa, para ela estar casada comigo, o que ela tem que fazer. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, que é sua esposa. A gente, para chegar, para ir até o fim, meu irmão, você tem que amar. E o amor, ele é sofredor. O coração, ele não para de trabalhar. Você está entendendo? Você vê que às vezes tem até lá, o braço está com câncer, mas o coração está bombeando sangue para aquele braço. Ele não para, é o último que para. É o último. Às vezes a pessoa está ali, fraquinha. Quantos velhinhos que eu fui lá ver no CTI, irmão, sujeito velhinho. Eu olhei assim, falei, gente do céu, vou sair daqui, a família vai começar a chorar, porque Jesus vai levar essa criatura. E o velhinho está lá e o coração está. Às vezes, mas está lá. Às vezes bate uma, a outra falha, mas o coração está lá. E olha, se nós formos coração, a gente pode viver o que viver, na igreja, com a família, com o time de futebol, você vai continuar. Papai é botafoguense, irmãos, a vida inteira, é o time que mais perde. Você precisa de ver a alegria dele quando o Botafogo ganha. Meu pai, quando você fala de futebol, quando o time dele ganha, né? Você chega lá na igreja, lá ele está todo entusiasmado com os irmãos. Você viu? A estrela, e é raro isso, né? Mas a estrela está brilhando. Aí, o juiz de fora, o povo é muito flamenguista e botafoguense, né? O vascaíno, essa coisa toda. Aí, quando o Vasco ganha, o Flamengo ganha, chega os irmãos lá e falam assim, e aí, irmão Antônio, está feliz? Fala, não vem falar dessa coisa na igreja, que isso não é de Deus, não. Você está entendendo? Fica bravo, vem falar que isso não é de Deus, não. Mas é coração mesmo. Então, o coração, ele é dedicado. O coração é dedicado. Você vê que o coração é o último a parar. Diga assim, amém, Jesus. Eu quero ser o último a parar. Afinal de contas, a gente tem motivo para isso. Olha lá o que diz Romanos capítulo 8, verso 17. Olha o que a Bíblia fala sobre Romanos capítulo 8, verso 17. Olha lá. Se filhos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padeçamos, para que também com Ele sejamos o quê? Glorificados. Ao torcedor, e o torcedor padece com o time dele, mas a hora que o time ganha, Jesus é o melhor time do mundo, né? Jesus
padecer com Ele. Não é porque nós estamos na igreja que vai dar tudo certo a vida inteira, não. Quem está entendendo isso, irmãos? Vai ter os dias de agruras, de sofrimento, vai ter os dias que parece que a coisa não está encaixando, não está dando certo. Oh, meu Deus! Eu falo para Jesus às vezes: Senhor, eu te sirvo desde os meus 9 anos de idade. E às vezes, quando a coisa dá errado, eu falo assim: Jesus, eu sou um homem cheio de falha e de erro, mas desde os 9 anos de idade na tua presença, por que eu estou passando isso? Mas aí o Espírito Santo me remete a esse texto aqui. Se padecemos com Ele também seremos o quê? Glorificados. Diga glória a Jesus. Diga assim: eu sou o coração. Coração de verdade, né? Amém? Coração mesmo. Quem é coração, trabalha pelo coração. Lucas capítulo 20, do verso 9 até o verso 22, olha que coisa triste. Essa parábola que faz alusão ao povo de Israel, que faz alusão àqueles que se rebelam. Eu queria que você dissesse comigo assim: olha, eu sou agricultor, diga amém. Amém? Fala assim: eu sou mordomo, fala comigo, mordomo. Sabe a sua família? Cuide bem dela, porque você está administrando. Sabe esse cargo que Deus te deu na igreja? Cuide bem dele, que você está o quê? Administrando, ele não é seu. Sabe o seu trabalho lá? Você está administrando, mesmo que trabalhe na faxina. Ai, meu Deus, até quando que eu vou ficar nessa porcaria desse serviço? Tem gente doida para pegar essa porcaria. Deus, por enquanto, deixou você administrando. Quem está entendendo? É verdade. É verdade. Por enquanto, Deus está deixando você administrar aquilo ali, ó. Você não tem sido aquilo que Ele queria. Você tem dado tanto trabalho, tanto problema para todo mundo, mas você está ali. Então, preste atenção. Às vezes a gente tem a mania de pensar que as coisas são nossas, porque é a era, né, da globalização, é a era do ter, do parecer que tem. Então as pessoas se apoderam de tudo como se aquilo fosse o céu dela, né? Como se fosse o céu dela. Mas olha só o que a Bíblia fala. Capítulo 20, do 9 ao 18, diz assim: a seguir, passou Jesus a proferir ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a a lavradores e ausentou-se do país por prazo considerável. No devido tempo, mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem do fruto da vinha. Os lavradores, porém, depois de o espancarem, despacharam vazio. Em vista disso, enviou-lhes outro servo, mas eles também a este espancaram e depois de ultrajarem, o despacharam vazio. Mandou ainda um terceiro, também a esse, depois de o ferirem, o expulsaram. E então disse o dono da vinha: que farei? Enviarei o meu filho amado, talvez o respeitem. Vendo, porém, os lavradores arrazoavam entre si, dizendo: este é o herdeiro, matemo-lo, para que a herança venha a ser nossa. Olha que coisa trágica isso aqui. Na verdade, foi o que aconteceu. Deus mandou os profetas, todos foram mortos. Não é isso? Foram rejeitados. Aí Deus manda o próprio filho, o que acontece? Eles matam o filho também. Que é uma parábola, é uma coisa ilustrativa. Eu quero dizer para você o seguinte, irmãos: quando Deus te trouxe para a igreja, Ele trouxe você para ser lavrador. Ele não trouxe você para achar que você é o dono da igreja, a ponto de ter poder de mudá-la. Quem entende o que eu estou falando? Lavrador. Quando Ele exige de nós alguma coisa, Ele exige frutos. Espera aí, mas eu arei, eu semeei, eu enriguei, eu cuidei, eu colhi, os frutos são meus. Não são. Mas eu tenho meus direitos. Você sabe que as maiores brigas, elas partiram. Teve um filósofo que disse que a vaidade humana, né, o grande problema do ser humano tem origem na competição. Na competição. As maiores das guerras, os maiores problemas que a humanidade enfrenta, a origem está na competição. Porque eu sou melhor. Porque eu tenho, né, a autoridade. Porque eu tenho as qualificações. Porque eu sou o dono dos frutos.
porque eu tenho a melhor forma para plantar, para irrigar, para colher, então o que eu estou colhendo é meu. Na verdade, não é meu, é dele. O que você tem na sua vida pode ser tomado a qualquer instante, porque o nosso Deus é o fazendeiro. Ele é o dono da fazenda. Quem entende isso, diga amém, irmãos. Ele é o dono da fazenda. A Bíblia está falando de fazenda aqui. Ele é o dono da fazenda. Ele é o dono de tudo que nós construímos, de tudo que nós fazemos. É vaidade nossa pensar que alguma coisa aqui é nosso. É vaidade nossa, é deixar de ser coração. Eu sou coração de Jesus, eu sou coração desta obra, porque eu sei que esta obra pertence a Ele. Eu quero ser o coração da minha esposa, das minhas filhas, até eu morrer, a não ser que ela não queira mais, a não ser que eles não queiram mais, porque todo homem subentende que é livre, que é dono de uma certa liberdade. Ninguém é obrigado a fazer o que o outro está mandando, salvo o melhor juízo, quando a autoridade nos constrange, positivamente falando, a fazer. Nós estamos debaixo da autoridade, debaixo da autoridade. Hoje as pessoas não reconhecem isso. As pessoas, elas não são submissas, as pessoas são revoltadas, e infelizmente isso não tem melhorado, só tem piorado o mundo. Porque cada um que se revolta, sai e monta o seu próprio sistema. Está entendendo? A rebelião, ela é um câncer. A divisão, ela é uma doença. Você sabe o que é divisão? O pastor Márcio hoje estava ensinando para o rapaz aqui, eu estava prestando atenção, que a gente estava pregando para o moço. Divisão são duas visões no meio de um grupo só. A divisão, ela prejudica o divisor. Nós não estamos aqui para dividir, nós estamos aqui para multiplicar. Sabe qual que é a função do corpo? Multiplicar. E sabe que essa multiplicação ela tem que ser positiva, baseada nesse estudo que eu estou dando aqui sobre o coração. Se é para multiplicar alguma coisa, vamos multiplicar as forças. Tem gente que fala, se eu fosse meu marido, eu faria isso, faria aquilo outro. Se eu fosse a minha esposa, eu faria isso, faria aquilo outro. Contente-se em ser o marido, contente-se em ser a esposa. Não queira o lugar do outro. Se eu fosse o pastor, como que seria fácil, né? Puxa vida, eu fico pensando. Cadeirinha fácil é a minha de superintendente, de pastor. Tão fácil. Ser pastor é tão fácil que eu vou explicar para vocês que querem ser pastor. Você tem que estar preparado para o seguinte, olha, se você andar de carro novo, aliás, vamos começar por baixo, né? Se você chega com uma roupinha bonita igual a minha, está bonita? Olha, ele é esbanjadora, olha só, a vaidade é o dinheiro. Se eu chegar de chinelo de dedo aqui, falar, mas que Deus é esse? Que ele prega, que não dá nenhuma roupa para ele. É verdade ou não é? Se eu chego de carro novo, carro zero, olha, carro zero, hein? Puxa, ladrão. Mas se eu chego de carro velho, sabe o que eles falam? Eles falam assim, olha lá o carro dele, uma carroça. Mas cadê o Deus desse homem? É difícil ser pastor. Se o pastor ri muito, conversa muito, abraça muito, sem vergonha. Está entendendo? Se ele é mais sério, antipático, é verdade. Se o pastor chega na igreja e não pergunta por ninguém, está vendo? Ninguém me vê. Eu sou um zero à esquerda. Se ele pergunta, mas que cara mais sem graça, intromissor, indelicado, né? Indiscreto. Né? Se eu não vim, o problema é meu. É muito difícil. Se o pastor prega uma mensagem grande, nossa, falador, hoje ele pegou um alto-falante, né? Deve ter engolido uma girafa e um papagaio. Se ele prega pouco, fala assim, esse homem não tem argumento, não tem base teológica, não tem ensinamento, não tem hermenêutica, não tem homilética, não tem nada. Entendeu? Então, ser pastor não é fácil, como muita gente diz. Se o pastor é próspero, ladrão, hein? Olha lá, também está na política, dinheiro correndo fácil. Se ele está lá, coitado, lutando a vida inteira, devagarzinho, a igreja 4, 5 pessoas, 10 pessoas, ele pobrezinho, ninguém passa, ninguém nem olha. Gente do céu, o que é esse homem aí? Não é nada, não é ninguém. Então, ser pastor, quem quer ser pastor, é muito. Se você não for coração antes de ser pastor, seu ministério não vai à frente. Aliás, se a gente não for coração antes de ser esposo, de ser esposa, antes de ser pai, de ser mãe, de ser filho, de ser filha, se você não for coração antes de assumir uma bandeira, antes de vestir uma camisa, meu irmão, você não vai adiante. Porque em qualquer área da nossa vida que escolhermos, qualquer tarefa que você buscar para a sua vida, qualquer objetivo, você tem que estar preparado para as críticas de pessoas que são conhecedoras de causas e de pessoas que são neófilos, incautos, ignorantes e que têm os seus desejos escusos.
Eu quero dizer a você, quem é coração não fica muito preocupado com essas coisas, não. Ele só bate, bate, bate. Bate para manter o corpo em pé. Eu estou muito feliz com o meu coração, que apesar da minha pressão ter ficado alterada esses dias, muito tempo, mas o médico falou que o meu coração bate assim, ó. O meu coração tem o mesmo ritmo do coração do Pelé. E eu quero que ele continue assim. Porque para suportar o que eu suporto, meu irmão, tem que ter coração. E eu quero dizer para vocês o seguinte: Jesus quer fazer de você coração também. Coração. Time está ganhando? Sou Atlético. Está perdendo? Sou Atlético também. Não? Pô, nem gosta que eu falo isso, né? Está ganhando, eu sou Cruzeiro. Está ganhando, eu sou Cruzeiro também. Estou na benção aqui na igreja, as coisas estão dando certo, glória a Jesus. Eu sou de Jesus. Está tendo algum problema? Eu sou de Jesus também. O meu Deus é poderoso, eu sou o coração dele. Diga amém. Fala comigo, coração. Ele não se volta contra o próprio corpo. Você vê que o povo de Israel não foi coração de Jesus. Foi? Quando os profetas foram enviados, eles maltrataram os profetas. Você vê Moisés, a luta que Moisés passou, né, irmão? Meu Deus, o irmão dele, um minutinho que ele vai lá no monte, o irmão dele faz um bezerro de ouro, põe a catuma tudo para adorar o bezerro. Oh, meu Deus, depois de tanta coisa. Pô, gente, fala assim comigo, eu não quero ser povo, não. Fala comigo, não quero ser povo mais. Eu quero ser coração. Porque o povo se rebela fácil, não é? O povo se rebela, mas com muita facilidade. Então eu quero ser coração, hoje e sempre, em nome de Jesus. O que não pode se rebelar contra o corpo é o coração. Então eu vou ser coração até morrer. Coração de Jesus. Coração da minha igreja. Coração da minha família. Coração de vocês. Amém? Quem quer ser coração aqui, levanta a mão. Eu vou orar, porque tem gente lá na sua casa que deixou de ser coração, né? Mas Jesus vai fazer com que eles sejam coração. Volte a ser coração. Fica de pé. Provérbios capítulo 4, verso 23, para encerrar a mensagem aqui, você está se colocando de pé só para poder dar uma esticada. Provérbios 4, 23, sobretudo guarde o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Guarda com toda a diligência o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Vocês gostaram da mensagem? Então diga comigo, eu sou coração. Então, coração, bate forte. Sabe aquele negócio de ficar falando, não, mas que coração, ele tinha que bater um pouco mais forte, tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo. Para de se preocupar com aquele coração que bate, e bate o seu coração em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração aqui, porque tem muitas famílias sofrendo, onde a esposa se rebela contra o esposo contra a instituição maior que ele representa e a autoridade, que é a família, né? Quero orar por aquelas pessoas que estão se rebelando contra a obra de Deus, que deixaram de ser coração, quem sabe. Você hoje é um espectador, né? Às vezes a gente perde muito. Você não vem para o culto, você não vem para participar, para fazer o culto. Às vezes você vem para assistir. Vamos orar pedindo a Deus que mude isso aí. Amém? Quantas pessoas que estão lá embaixo, estão criticando a banda que tocou, o baterista que está caprichando no som, os guitarristas, está criticando. O pastor vai pregar, essa mensagem eu já ouvi 1 milhão de vezes. Tenho certeza que hoje, quando eu falei que vou pregar sobre o coração, mas domingo ele não falou sobre o coração, gente, vai falar de novo por de quê? Então eu quero falar com você o seguinte, Deus tem propósito na sua vida, amém? Você achou que a mensagem hoje foi igual de domingo? Quem achou? Irmão, 21 anos pregando na mesma igreja. Tem que ter coração. Tem que ser coração. Eu aprendi uma coisa com o pastor Carlos, que é um dos meus mentores espirituais. O pastor Carlos diz assim, na simplicidade dele, dar banquete uma vez por ano é fácil. Eu quero ver dar arroz com feijão todo dia, não é? É fácil você chegar e dar uma festa para um amiguinho da sua filha, do seu filho, ele chegar lá e ficar todo maravilhado, né? Mas eu quero ver tratar a família igual você trata todos os dias. Isso que é difícil, não é verdade? Então vocês jovens, adolescentes aí que vão na casa dos amigos e vê aquela festa, aquela coisa super organizada, cheia de etiqueta, cheia de cerimônias, aquilo ali pode ter certeza que é um quadro que foi montado para te receber bem. Mas o dia a dia de lá talvez seja pior do que o seu dia a dia, 1 milhão de vezes. Está entendendo?
Está entendendo? Então, valorize a sua família, que ali tem que ser o seu coração. Valorize a sua igreja. Eu quero orar para você, para Deus te abençoar, te dar discernimento, esse seu coração.